Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma gravação de um novo vídeo aqui no canal. E eu glorifico a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus por você estar inscrito nesse canal. Quero desejar aqui que Deus, do alto da sua glória, muito venha abençoar a tua vida e a vida da tua família. É o maior desejo do meu coração, que você receba a bênção de Deus e seja por Ele tocado de várias maneiras, na sua saúde, seja tocado nas circunstâncias mais adversas que você possa passar e passa, porque todos nós temos as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, que Deus possa ser o teu condutor, o teu guia em todos os momentos. Eu quero meditar com todos vocês que têm a Bíblia. Se não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia. Há Bíblias, até inclusive em algumas lojas, tanto católicas quanto protestantes ou evangélicas, como queira, que elas são de cunho assim mais popular e elas não são assim Bíblias de estudo propriamente, que estão caras, e você poderá adquirir aí por uma quantia de R$ 20 uma Bíblia simples, o que já é o bastante para você poder ao menos ler a Bíblia. E as dúvidas, é claro, vão surgindo, porque a Bíblia ela é um livro que em algumas partes ela é bastante inteligível e em algumas outras partes ela é um pouco complexa. Realmente é um fato, já que há um lapso de tempo entre nós e o tempo em que a Bíblia foi escrita. Então é normal que tenhamos aí uma linguagem um pouco diferenciada da nossa, um pouco assim deslocada da nossa realidade para a realidade da Bíblia. Mas quando passamos a estudar, a pesquisar, entendemos que a Bíblia ela tem uma mensagem muito atual. Quando compreendemos e apreendemos a revelação que está nela, nós passamos a compreender a sua mensagem, o que ela tem para nós. E o texto que eu vou estar lendo hoje é um texto assim um tanto embaraçoso ao lermos à primeira vista. Muita gente até tem uma má ideia do profeta Eliseu, porque nós estaremos lendo aqui no capítulo 2 do livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, e vamos estar lendo do versículo 23 em diante, que diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Bom, esse texto, quando nós lemos ele, é um texto chocante, porque está falando de... Algumas traduções falam que foram meninos, crianças, né? Alguns dizem isto, mas na verdade nós temos aqui palavras dentro do idioma hebraico, que essas palavras não querem dizer que eram criancinhas, que eram menininhos, que eram inocentes, que eram criancinhas, e Eliseu, simplesmente por ouvir acerca da sua aparência física, aqui eles estão zombando da aparência física de Eliseu, aparentemente era só isso, era uma zombaria da aparência física, da calvície de Eliseu, chamando ele de calvo ou de careca. E isso é uma coisa muito comum. Vejam que os seres humanos eles já possuem, desde muito antes de Cristo, porque esse relato ele se passa num período anterior a Cristo. Então vejam que o ser humano ele já demonstra esses defeitos de moralidade, esses defeitos de zombar, de escarnecer, já há muito tempo. Então desde que o homem é homem, o homem sempre possuiu em todos os tempos
defeitos na sua moralidade, defeitos na sua ética, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de lidar com as pessoas. Isso é uma coisa inerente a muitos seres humanos. Alguns conseguem, por meio de uma grande moralidade e por meio de grande nutrição ética, conseguem estabelecer princípios que norteiam ele para que ele seja uma boa pessoa para a sociedade. Isso é algo bastante importante, ser boa pessoa para a sociedade, no trato com as pessoas, tanto sendo elas humildes quanto sendo importantes. Porque tem muitas pessoas que tratam pessoas de eminência, de status importantes bem, e uma pessoa humilde ela trata mal. Isso é um desvio de caráter muito grande também dos seres humanos. Tratar pessoas com acepção. E é comum acontecer isso. Neste caso aqui, nós vemos que esses 42 rapazes que zombavam, né? E subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. Então diz que 42 daqueles rapazes zombavam e diziam: sobe calvo, sobe calvo. E Eliseu os amaldiçoou, ou seja, Eliseu lançou sobre eles uma palavra, e esta palavra foi uma palavra de juízo. Porque nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, ela não faz questão nenhuma de esconder as coisas aparentemente chocantes. É por isso que a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Porque quando os seus personagens, eles chocam-nos com coisas até mesmo que parecem ser muito assim verossímeis, coisas que são verdadeiras atrocidades aparentemente, a Bíblia relata isso, sem esconder. A Bíblia relata pecados de Abraão, a Bíblia relata pecados de Jacó, relatos de pecados de Moisés e de todos os seus maiores personagens a Bíblia relata. E relata também esse texto em que Eliseu amaldiçoa esses 42 rapazes, ou jovens. Jovens, assim já no período de pré-jovem, né? Não eram jovens assim como quase na fase adulta, eram pré-jovens ou saindo da adolescência para a juventude, tá? É isso que o texto no original quer dizer para nós. Porque dá-se a ideia em algumas versões em português que eram menininhos, eram criancinhas pequenininhas de 3, 4, 5 anos, gurizinhos. E Eliseu então era uma espécie assim de homem cruel, um camarada que não gostava de criança, e só porque chamaram ele de careca, ele num ato de raiva amaldiçoa, e é isso que numa primeira vista, numa primeira leitura dá a impressão de ser. Mas havia uma implicação muito maior neste sobe calvo, sobe calvo. Primeiro eles invocam a palavra subir, numa alusão à subida do profeta Elias, a quem Deus, por sua soberana vontade e por sua soberana graça e pela sua vontade permissiva e a sua vontade gloriosa, Deus permite que Elias seja tomado de uma forma miraculosa numa transladação. Então, o milagre aconteceu ali, de uma transladação, algo que não é comum acontecer. São muito raros os casos de transladação dentro da Bíblia Sagrada. Não são muitos os relatos desse tipo de milagre. E Deus, miraculosamente, quis Deus que fosse assim, ele traslada Elias e separa ele de Eliseu. A capa de Elias cai, Eliseu toma a capa de Elias, que era o símbolo da sua autoridade profética, e Eliseu passa a usar a capa de Elias. Então, naquele momento, Eliseu ele passa a ter a autoridade de Elias no ministério profético, ou seja, Eliseu era o profeta de Deus, era a voz de Deus, era o homem de Deus naquele momento na terra. E os profetas, eles eram muito respeitados, eram espoliados, sofridos, perseguidos, sim, mas eles gozavam de um grande respeito porque eles eram tidos como homens de Deus, homens a quem Deus confiava-lhes os seus oráculos,
as suas mensagens, a sua própria palavra. Eles eram homens de uma alta reputação. Por isso que a Bíblia nos Salmos diz: não maltrateis os meus profetas e não fazeis maus aos meus ungidos. Então Deus diz para não maltratar os profetas. É do querer de Deus que os profetas não sejam maltratados em qualquer tipo de instância ou de forma. Então aqueles jovens, eles zombaram não apenas do estado ou da aparência física de Eliseu, como calvo. Eles zombaram da trasladação de Elias e zombaram do próprio Eliseu. Como que dissessem assim: Elias subiu, mas foi por meio de um milagre e da permissiva vontade de Deus. Por isso que Elias foi trasladado. Então eles disseram, como se estivessem zombando do próprio Deus: sobe calvo, sobe calvo. Se Elias fosse um homem que não entendesse, não tivesse discernimento, ele não entenderia, mas ele entendeu que aquilo ali era uma palavra de ultraje contra o próprio Deus, que trasladou Elias e não quis trasladar a Eliseu. Não era plano de Deus trasladar Eliseu. Tanto é que Eliseu, ele fica doente. Os dias finais de Eliseu foram assim. Ele fica doente e ele morre doente de uma enfermidade. Porque existe uma teoria aí que anda pelas igrejas que o crente não fica doente, que o crente não pega doença. Houve até quem vendesse aí remédio para a Covid, dizendo que ia curar a Covid. E houve até um pastor nos Estados Unidos dizendo que ele jamais pegaria Covid e que a igreja dele, ninguém na igreja dele pegaria Covid. E, ironicamente, esse pastor morreu nos Estados Unidos de Covid. Então o cristão fica doente, sim. E não é bom que se desafie a doença. E é bom, sim, que se cuide. Cuide do seu sistema imunológico, cuide da sua saúde, vá aos médicos, porque isto não é pecado. Pecado é não se cuidar, pecado é não se tratar, pecado é não se medicar, pecado é não ter zelo pela saúde. Isso que é pecado. O contrário é que é pecado. Você dizer: não, Deus vai me curar, Deus vai fazer. Deus pode curar, pode. Mas você tem os médicos também para curar você, e isso não é pecado. Então Eliseu era um profeta de Deus que substituía Elias, que era o homem de Deus na terra, o homem que durante 3 anos e meio ele fez uma oração e os céus se cerraram e durante os 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva na terra. E Elias foi o mesmo homem que também orou a Deus e Deus deu chuva na terra outra vez. Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, segundo diz Tiago, mas Deus atendia às suas orações. E Tiago diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, meus amados, o motivo deste profeta chamado Eliseu, esse homem de Deus, ter amaldiçoado esses 42 rapazes, ou adolescentes para rapazes, tá? Saindo da adolescência para a idade de jovem, é porque eles estavam zombando do milagre de Deus ao dizer a palavra sobe calvo, sobe calvo. Ou seja, o motivo do amaldiçoamento de Eliseu sobre eles não foi a calvície de Eliseu, foi a zombaria ao próprio Deus, do milagre que o próprio Deus fez, que era trasladar Elias, e consequentemente eles aproveitaram também para zombar da aparência do profeta de Deus. Então tá aí mais um texto da Bíblia e mais um texto da palavra, uma porção da palavra de Deus, a fim de que você possa entender alguns porquês de determinadas coisas acontecerem e muitas vezes chocar-nos, mas tudo tem um fundo por trás. Tudo tem um contexto dentro daquilo que estamos lendo. Então é bom que nós não venhamos fazer julgamentos precipitados do texto bíblico, reputando-o como arbitrários, como fosse um texto que traz uma arbitrariedade, traz assim uma coisa que choca-nos, mas é bom que entendamos sempre a questão cultural e entendamos também aquilo que está por trás de certas punições
que ocorreram no Antigo Testamento principalmente, e algumas até no Novo Testamento também, como é o caso de Herodes, e como é o caso também de Ananias e Safira, que foram punidos severamente lá na Nova Aliança. Ok, queridos? Eu espero que eu tenha dado uma colaboração à sua cultura bíblica e tenha elucidado aí mais um texto da Palavra de Deus que traz uma certa complicação de entendimento, o porquê que aconteceu isso, dá a impressão que Eliseu estava apenas vaidosamente amaldiçoando porque chamaram ele de careca, de calvo. Não, havia muito mais coisa por trás. Havia uma zombaria contra o próprio Deus e uma zombaria contra um portento de Deus feito na vida do profeta Elias, e que eles queriam que Eliseu replicasse aquilo que aconteceu com Elias, o que não era plano de Deus, porque eu já falei que Eliseu morreu adoentado, ok? Então fica aí mais esse vídeo. Se você gostou desse esclarecimento, compartilhe o vídeo com canais de YouTube, canais aí de Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim. Compartilhe com amigos, com parentes, e vamos espalhar aí essa palavra para todas as pessoas serem esclarecidas, ok? Porque o nosso compromisso aqui é esse, é falar da palavra de Deus, textos polêmicos, textos difíceis de entender, e trazer também conhecimento teológico e bíblico e edificação espiritual para a tua vida, ok? Que Deus abençoe. Não esqueça de dar aí o like, é muito importante para o canal, aquele like, né? Você tocar ali, dar o like, dizer que gostou. Não esqueça também de compartilhar do próprio YouTube para outros lugares. É o que minha esposa está fazendo com muitas pessoas. Ela está compartilhando do próprio YouTube os vídeos, e você pode fazer isso lá, tá? Não esqueça também de ativar o sininho, para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você seja notificado pelo YouTube de que tem um vídeo novo do Pastor Ricardo sendo colocado no ar, ok? Que Deus abençoe tua vida grandemente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Shalom.